Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início ao webinar sobre as estimativas orçamentais, neste caso pré-dimensionadores e geradores de orçamentos. Os pré-dimensionadores que se encontram aqui no separador gestão permitem de certa forma gerar automaticamente as medições e estimativas orçamentais para edifícios de habitação, onde depois iremos ver também mais para a frente. Vamos poder visualizar que conseguimos ter essas estimativas com artigos e medições pormenorizadas e uma estimativa orçamental exportável para o programa Arquimedes ou para o programa Arquimedes e controle de obra. Eu vou aqui iniciar os pré-dimensionadores, mas antes gostaria também de referir aqui a parte do gerador de orçamentos, em que o gerador de orçamentos é outro software de certa forma complementa os pré-dimensionadores, ou seja, após eu ter criado a minha estimativa orçamental, ou seja, iremos também ver mais para a frente, quando iniciar o programa gerador de orçamentos, que a primeira coisa que fazemos será passar o pré-dimensionador, mas o gerador de orçamentos permite-me ir mais além das opções rápidas que o pré-dimensionador me fornece para fazer as escolhas de forma a obtermos então a nossa estimativa orçamental. Ou seja, ao fim e ao cabo, o gerador de orçamentos permitirá aprofundar as opções de escolha de materiais, de revestimentos, de instalações técnicas, etc., que seria algo que no pré-dimensionador não poderíamos fazer. Com isto, referir que para todos os efeitos, tanto o pré-dimensionador como o gerador de orçamentos são dois programas que trabalham em conjunto, mas têm objetivos distintos. Ou seja, eu vou aqui iniciar o pré-dimensionador, isto porque partindo do pressuposto em que o pré-dimensionador permite-me numa fase onde não há projeto, não é? O que é algo que no gerador de orçamentos será uma situação que neste caso estaríamos numa fase de concepção da estimativa orçamental diferente, mas no caso do pré-dimensionador estaríamos numa fase muito prematura, em que havia então uma ideia de algo que teria que ser, que queríamos construir e queríamos então obter os valores para a execução desse projeto, numa fase onde não há arquitetura, a informação também é limitada, apenas queremos então ter uma ideia rápida do valor dessa edificação. Quando iniciamos o pré-dimensionador, iremos ver que temos esta série de questões, esta série de tópicos que teremos que passar e fazer as nossas escolhas de forma a obtermos então essa estimativa orçamental. Ou seja, no caso, nós vamos manter aqui país Portugal. A nível de pré-dimensionadores, existem 6 pré-dimensionadores, ou seja, um pré-dimensionador de habitação unifamiliar isolada, habitação unifamiliar entre paredes mieiras, edifício multifamiliar isolado, que será o exemplo que vamos fazer, recriando também um pouco aqui as webinars passadas, iremos fazer então uma estimativa orçamental para uma volumetria, ou seja, uma área associada à obra edifício top. Temos então aqui também edifício multifamiliar entre paredes mieiras, habitações em banda isoladas e habitações em banda entre paredes mieiras. Ou seja, estes serão os 6 pré-dimensionadores disponíveis em que podemos então trabalhar. Bom, mantendo então aqui a opção edifício multifamiliar isolado, iremos fazer então aqui o seguinte. No gerador de preços iremos usar o gerador de preços, iremos o gerador de preços porque teremos que utilizar obrigatoriamente o gerador de preços, porque ao fim e ao cabo o programa para criar a estimativa orçamental vai obter todos os custos através da conexão com o gerador de preços e daí é que nós conseguimos ter as descrições detalhadas, incluindo especificações técnicas de trabalho, as instruções de utilização e manutenção, fichas de custo, etc. Ou seja, toda a informação
que o programa vai necessitar para criar então essa estimativa orçamental e mais informação que iremos ver mais para a frente, virá toda então da conexão entre o pré-dimensionador e o gerador de preços. A partir daqui temos então a configuração, ou seja, esta obra, a partir deste momento na configuração, iríamos dizer em que localização estaria, neste caso seria em Braga, a acessibilidade normal, a topografia dos níveis mínimos e o mercado, neste exemplo irei fazer então reção acentuada. De referir que ao fim e ao cabo neste momento estaríamos de certa forma a parametrizar o gerador de preços, ou seja, os valores de rendimentos, de custos vão variar consoante a localização, a acessibilidade, a topografia e o mercado. Ao passarmos o cursor por cima de cada uma das hipóteses, temos sempre então, assim como acontece com o gerador de preços, algo que também foi falado então no webinar passada, temos então aqui os parâmetros para podermos fazer a escolha mais acertada relativamente então, neste caso, à acessibilidade. À medida que vamos passando o cursor por cima das outras hipóteses, temos então mais informação aqui. O mesmo acontece também com a topografia. Bom, irei fazer o seguinte, seremos então para o município. O município, neste caso, seria Braga. Seguinte, geometria da planta. Perdão, aqui seria também importante porque, para todos os efeitos, isto seria relativamente mais caro executar do que uma obra numa configuração simples, mas lá está, voltando novamente a uma situação, ou seja, neste momento estaríamos numa fase de ideia, ou seja, não há arquitetura, pré-projeto, mas poderia haver uma ideia em que iria querer fazer um edifício em L, ou assim, com esta configuração em U, ou com esta configuração, já haver pelo menos uma ideia do que seria necessário fazer. Neste exemplo seria uma arquitetura assim, simples, retangular. Dados urbanísticos. Bom, neste caso então teríamos 3.000 metros quadrados de superfície de lote, iria optar por 5 pisos acima da rasante e 1 piso abaixo da rasante. Faria o seguinte, a partir daqui teríamos então número de pátios interiores, 0, número de escadas comuns, 1, uma escada comum, tipos de habitação. Bom, isto será um pouco também transversal ao que acontece com os softwares tipo CAD-MAP, por exemplo, em que nós temos que dizer que tipos de habitação é que, que neste caso que queremos considerar. Sendo que o tipo de habitação seria o caso de eu querer considerar que tenho 2 tipos de habitação, neste caso seria vários T3 e no tipo B seria, por exemplo, vários T4s. Ou seja, o tipo de habitação estará coincidente com as tipologias que queremos considerar, T1, T2, T3, T4, etc. Neste exemplo prático, irei fazer então um pequeno exemplo em que temos um tipo de habitação, que neste caso será um T3, com 2 casas de banho, e serão 8 T3 no total. Ok? Vamos então o seguinte. Depois, a nível de superfície total construída, nós podemos colocar como total, ou seja, o valor total, e o programa irá distribuir as áreas, não de uma forma aleatória, obviamente, mas de uma forma que se compense de uns dados para outros, seja para habitação, elementos comuns, espaço habitável, local comercial, etc. Ou então, caso já exista uma ideia mais concreta sobre os dados a considerar, poderemos então em cada um destas opções considerar as áreas já estão de certa forma pensadas. Ou seja, neste caso então teremos, eu queria fazer aqui uma modificação, mas bom, vamos supor que temos 1150 metros quadrados para habitação, temos 320 metros quadrados para elementos comuns, 0 metros quadrados de espaço habitável sobre a cobertura, local comercial iremos ter 120 metros quadrados, arrumos 0 metros quadrados, garagem 890 metros quadrados e escritórios 120 metros quadrados. Penso que seja esta área. Ou seja, no total iremos ter 2.600 metros quadrados.
Bom, irei fazer o seguinte. Nível de qualidade geral. Básico é construção normal. Médio já é construção com alguma qualidade, ou seja, à medida que vamos subindo aqui no nível de qualidade geral, até chegarmos ao alto, o programa vai ao gerador de preços importar os materiais mais nobres que encontra face a esta escolha de nível de qualidade. Ou seja, neste exemplo, irei fazer então o nível de qualidade geral básico. Infraestruturas de logrador, podemos considerar ou não. Que o programa, para além de fazer o orçamento de execução material do edifício, contabilizar então, relativamente à área que existia ali, que foi considerado nos dados urbanísticos, considerar o valor de infraestruturas de logradouro e, neste caso, se tem piscina ou não. Eu não vou considerar aqui infraestruturas de logradouro. A nível de fundação, teremos estas hipóteses: se é sapatas, vigas de fundação, sapatas contínuas, enceleiramento geral, estacas pré-fabricadas, estacas moldadas in situ. Neste exemplo será sapatas e vigas de fundação. E o tipo de terreno, argila semidura. De referir que existem muitos fatores internos no programa que vão fazer com que o valor final da obra, no caso do pré-dimensionador, varie. Ou seja, neste caso a localização, se estamos a utilizar uma localização mais para a zona sul do país, a quantidade de aço considerada será um pouco maior por causa da zona sísmica. Se nós estamos a considerar um tipo de terreno com sapatas e temos uma areia solta ou lodo, o programa irá pré-dimensionar umas sapatas maiores do que se tivéssemos então uma argila semidura, ou seja, todas estas hipóteses vão modificar e moldar a estimativa automaticamente a partir das nossas escolhas. Fazendo novamente o seguinte, então a nível do tipo de estrutura, vamos considerar laje maciça, então não há laje maciça, de qualquer forma pode ser laje aligerada, laje fungiforme, metálica ou paredes resistentes de alvenaria. No nosso caso será então laje maciça. Seguinte, a nível de instalação ou de instalações, eu vou considerar todas, isto também é uma opção, podemos considerar ou não, seja aquecimento para a instalação de ar-condicionado, instalação solar térmica e instalação de gás, com ou sem centralização de contadores, para abastecimento de água e elétricas. Faria novamente o seguinte: abastecimento de gás, um gás natural, e passamos para o separador fachada e cobertura. Bom, a nível de fachada e cobertura, nós vamos considerar então 2 panos com isolamento, mas poderíamos ter outro tipo de opções: 2 panos sem isolamento, ventilada, será 2 panos com isolamento. Revestimento das fachadas contínuo, face à vista ladrilho cerâmico ou pedra natural, no nosso caso será contínuo, ou seja, rebocado e pintado. Caixilharia exterior de alumínio e cobertura inclinada e plana. Poderíamos ter outras hipóteses. Seguinte, revestimentos de pavimentos, ou seja, ladrilho cerâmico para a cozinha, para a casa de banho ladrilho cerâmico, varandas ladrilho cerâmico, resto da habitação laminado e elementos comuns também ladrilho cerâmico. Isto também, à medida que vamos escolhendo, temos então aqui umas imagens que recria a solução que nós estamos a considerar. Por fim, faria o seguinte novamente, e tínhamos os revestimentos das paredes. Da cozinha iria-se considerar então neste caso ladrilho cerâmico, casa de banho ladrilho cerâmico e o resto da habitação gesso. Bom, faria o seguinte, e temos então aqui a última hipótese, que tem a ver com a gestão de resíduos, controle de qualidade de ensaios e a segurança e saúde. Bom, estas opções podem ser consideradas ou não, ou seja, à medida que vamos retirando um visto, o programa considera ou não considera. Para este exemplo, irei retirar aqui a parte de gestão de resíduos e vou considerar apenas o controle de qualidade de ensaios e a segurança e saúde. No próximo passo, o programa passa para o OEM, neste caso é o orçamento de execução material, e vai calcular, face a estas minhas escolhas, qual o valor final da obra. Então irei fazer o seguinte. O programa agora vai gerar os capítulos, e internamente o programa está a criar um articulado baseado nas áreas que nós introduzimos, ou seja, novamente o programa sabe o número de habitações, são 8 T3, sabe que tem 3 quartos, tem neste caso acesso à área total para a habitação, irá distribuir então estas áreas de uma forma coerente face às tipologias das habitações e a partir daí, criando um modelo virtual da habitação, consegue ir então de forma automática fazer as medições de tudo, consoante então estas opções que escolhemos para trás.
com a possibilidade depois, até podermos então, iremos ver a mostrar a seguir, exportar este articulado total para o Arquimedes, onde poderíamos, artigo a artigo, ver o que é que o programa considerou para obter esta estimativa orçamental. Então o programa aqui irá calcular os vários capítulos. Dentro do próprio pré-dimensionador, depois também teremos a possibilidade de gerar listagens, de forma a podermos então também apresentar a estimativa orçamental, com os custos até relativamente a nível de capítulos, com euros por metro quadrado de cada capítulo, para podermos então visualizar o que é que o programa considerou. E depois o final, euros por metro quadrado da própria estimativa. Bom, a partir daqui o programa irá então calcular os vários capítulos. Ou seja, ao fim e ao cabo, o pré-dimensionador é mesmo para isto que se propõe. Ou seja, quando nós, de momento, ainda só conseguimos responder a estas questões que temos aqui. Ou seja, queremos uma resposta rápida ou uma ideia que se quer ver executada. E pronto, a partir daí vai-se analisar, efetivamente, qual é que é o valor necessário para se executar essa obra. Bom, a partir daqui então temos o resultado final do orçamento de execução material. Temos então o total de cada capítulo, o peso que cada capítulo tem no orçamento e aqui em baixo o valor final da obra, neste caso 1.090.301 euros,03 cêntimos. Dentro ainda do pré-dimensionador, nesta opção temos então o gráfico de barras, onde podemos então aqui analisar através de barras o que é o peso de cada um no orçamento. Então neste caso temos a estrutura, o I neste caso instalações, R revestimentos, etc. E para além deste gráfico podemos também gerar aqui uma listagem dos dados introduzidos, onde podemos então obter as opções que foram escolhidas, ok? Geometria, os dados urbanísticos, número de pisos, os dados do edifício, neste caso projeto de execução, se nível de qualidade geral, a fundação, tipo de terreno, etc, etc, os revestimentos considerados e depois, então, o orçamento de execução material, com o custo de cada um dos capítulos, o euro por metro quadrado que representa cada capítulo e o peso, digamos assim, que cada capítulo tem no orçamento final. E depois aqui em baixo o custo por metro quadrado deste edifício, ou seja, 419,38 euros por metro quadrado. No nosso caso temos 2.600 metros quadrados. E depois, por fim, novamente o gráfico de barras. Claro que depois aqui também poderíamos, como lá está, como acontece em todas as opções aqui do programa, exportar para PDF, DocX, podiam depois abrir no Word, etc. Fazer alguma alteração, colocar o logótipo da empresa, qualquer outra opção. Ou então imprimir diretamente. Bom, o próximo passo que nós temos aqui é os custos de manutenção de sinal. Então, iríamos fazer aqui o seguinte.
e tínhamos aqui então o custo de manutenção decenal. Custo de manutenção a 10 anos. Da mesma forma, tínhamos o gráfico e também a listagem. O próximo passo aqui seria então o índice de sustentabilidade. Índice de sustentabilidade, tínhamos então a relação entre o orçamento de execução material e a quantificação da manutenção decenal. Ok? Da mesma forma, gráfico e listagem, obteríamos então aqui a relação. Por fim, seria esta situação, que é o estudo da viabilidade imobiliária, que tem a ver então com o facto de eu estar a definir o valor da duração da promoção, a aquisição de terreno, se for o caso, ou seja, o terreno, as horas de urbanização exterior dependentes de construção, a demolição das edificações existentes, indemnizações, etc., custo da construção, custo de promoção, comercialização e financiamento e taxas, total de vendas, ou seja, todas estas opções são então possíveis de serem modificadas, ou então dar aqui um valor ou também aqui com coeficientes de correção, e a partir daqui o programa consegue então gerar também um estudo de viabilidade imobiliária. Então aqui uma listagem bastante completa. Tudo isto, lá está, irá variar consoante as opções que são tomadas em cada um destes campos que estão aqui. O próximo passo seria então a exportação. A exportação permite-me fazer o quê? Permite-me exportar a estimativa orçamental para o Arquimedes, onde podemos depois trabalhar essa estimativa orçamental, ou então exportar também para o Arquimedes em modo de visualização. Mesmo quem não possua o Arquimedes, é possível exportar a estimativa orçamental para o Arquimedes e visualizar o que é que foi considerado em cada um dos capítulos. Então, neste caso, eu vou pôr aqui o adquirir edifício. E vou fazer então a exportação para o Arquimedes. Estão a ver, havia sempre a possibilidade de exportarmos para o Arquimedes só o visualizador, no caso de não possuírem licença. Então iria exportar e vou exportar então também com todas estas opções que estão aqui internamente, ou seja, gestão de resíduos, caderno de encargos, etc, etc, etc. Ou seja, então aqui eu poderia visualizar agora todos os artigos que foram considerados para esta estimativa orçamental. Temos aqui um orçamento muito completo, que me serve de justificação também para esta estimativa orçamental. Bom, e a partir daqui, nós poderíamos fazer então modificações a todos os níveis, ou seja, a nível de texto, a nível de custos, eu podia decompor os preços compostos agora e fazer modificações ao nível de custo, ao nível de rendimentos, e no caso como estes códigos acabam depois por ser possíveis de serem partilhados por outros trabalhos que existam aqui, se eu fizer uma modificação, por exemplo, neste caso um oficial primeiro estruturista em trabalhos de betonagem,
Se eu diminuir ou aumentar este valor vai se repercutir por todo o orçamento onde o programa encontrar o código MO045, ou seja, é fácil também fazer alterações aos custos de cada artigo ao nível geral, neste caso ao nível da sua composição, porque depois então a atualização do restante orçamento vai ser feita de forma automática. Claro que, bom, o programa, quando nós demos as áreas, por exemplo, vou aqui, por exemplo, muro de betão armado. Bom, aliás, vamos pôr aqui sapata de betão armado. Estes valores de medição são valores de medição, então, que vêm pelo pré-dimensionamento que o programa fez, não é? Ou seja, aqui foram consideradas uma sapata contínua com um comprimento de 147 metros e foram consideradas 32 sapatas isoladas. A partir do momento em que nós estamos no Arquimedes e temos então licença para trabalhar com Arquimedes, tudo isto agora é modificável. Não é? Ou seja, se eu não tivesse 32 sapatas com este comprimento, com esta largura e com esta altura, eu poderia fazer todas as modificações necessárias aqui. Ou seja, iria retificar todas as medições das áreas neste momento. Mas vamos ver. Teria, então, neste caso, como ferramenta de trabalho, um orçamento muito completo. E, efetivamente, numa altura onde já existiria projeto de arquitetura, onde já foi calculado a estrutura, onde já foram calculadas as instalações, etc., 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 eu já tenho medições reais para afinar este orçamento a nível de medições, mesmo à realidade. E, então, de qualquer forma, teria então este articulado muito completo, também que servirá não só, como podem ver, como justificação da estimativa orçamental, mas sim como depois uma base de trabalho de futuro, iria retificar este orçamento a nível de custos, se fosse necessário, a nível de medições que seria obrigatoriamente necessário, mas iria ter esse trabalho muito facilitado e com uma garantia que efetivamente seria muito mais difícil esquecer de medir ou de considerar qualquer custo, porque este orçamento acabará por estar muito, muito, muito completo, mas que depois eu também me permite acrescentar ou apagar aquilo que eu não pretendesse. Por exemplo, vamos supor, eu vou aqui para o fim do orçamento, se eu não queria considerar no meu orçamento uma baliza refletora para sinalização, porque iria ser reaproveitado a de outra obra, então eu poderia clicar no delete e apagar este preço composto. Ou seja, ele poderia fazer todas as alterações ao orçamento que necessitasse e isso iria se refletir depois no custo final. A partir daqui, todas as informações que vieram do gerador de preços, agregada a cada um dos preços compostos, podem ser possíveis então a hora de exportarmos isto ou imprimirmos isto, como por exemplo, caderno de encargos, promoção privada, por exemplo. Então eu tinha aqui o caderno de encargos feito de forma automática. Seria aqui um documento de texto muito extenso, mas que temos então caderno de encargos contabilizando o que é que está orçamentado. Bem como outros tipos de listagens. Por exemplo, gestão de resíduos, bem como as listagens normais do programa, ou seja, tínhamos ali a possibilidade de também gerar listagens, aqui, onde iria tirar, por exemplo, o orçamento, neste caso, ainda não foi dado um capa, não é uma percentagem de lucro, mas podia tirar aqui o orçamento, exportá-lo para Excel, para DocX, para RTF, o que pretendesse. E todos estes códigos que estão aqui, eu vou aqui manter, eu não vou preencher estes dados, porque isto depois iria aparecer na própria listagem, eu vou manter o que está por defeito, mas tipo estes códigos todos que estão aqui também é possível depois na própria impressão, e a poder passar para hierárquico, apresentar a medição detalhada ou não, e o programa irá gerar então o documento com então o orçamento de execução.
não é? Neste caso. E como podem ver, todas aquelas letras foram substituídas automaticamente pela numeração. Bom, e no final temos então o total do orçamento. Bom, eu vou aqui fechar e vou fechar também aqui o Arquimedes. Ou seja, neste caso voltaríamos para o pré-dimensionador novamente. Bom, vou fechar o pré-dimensionador e vou voltar aqui ao menu geral. E vou passar então aqui para os geradores de orçamentos para mostrar então o programa, o que este programa me permite executar. O gerador de orçamentos então será, de certa forma, um editor que irá muito mais ao pormenor, mas será um editor da estimativa orçamental, ou seja, do pré-dimensionador. A primeira coisa que o gerador de orçamentos trabalha é com o pré-dimensionador, ou seja, vou manter as mesmas opções, vou passar aqui para edifício multifamiliar isolado. Vou criar aqui uma obra nova e vou passar então aqui as mesmas opções. Estas opções que estão aqui são as mesmas opções então que existem no pré-dimensionador. Ao fim e ao cabo, estaremos então primeiro a gerar aqui o pré-dimensionador. Eu vou passar aqui o seguinte, ou seja, configuração, município, a geometria em planta. Ele gravou as opções anteriores, superfície de lote, número de piso acima da rasante e abaixo da rasante, 8T3, as mesmas as áreas de utilização, nível de qualidade básico, tipo de fundação sapata, argila semidura, tipo de estrutura de laje maciça, parte das instalações, abastecimento de gás, fachada e cobertura, as mesmas opções, revestimentos de pavimentos e revestimentos de paredes. Vou terminar e o programa volta aqui a gerar os capítulos. Ou seja, nesta fase, na fase do gerador de orçamentos, já há uma ideia mais concreta do que eu quero utilizar, seja a nível de soluções estruturais, seja a nível de alguns acabamentos, tipologias de fachadas, mas já com alguma aproximação ao que eu quero na realidade. Ou seja, iremos poder modificar esses dados de forma a termos então uma estimativa orçamental ainda muito mais afinada, sendo que as áreas, ou seja, volto a referir, mesmo na parte pré-dimensionador, bem como no gerador de orçamentos, estaremos ainda numa fase de pré-projeto, sendo que as áreas depois iríamos ser sempre, no caso do orçamento final, retificar esse valor de áreas depois no Arquimedes. No entanto, então, o gerador de orçamentos permite-me fazer dois tipos de opções, seja modificação ao projeto básico ou modificação ao projeto de execução. Neste caso, indo aqui ao projeto básico, passando aqui estas opções, nos dados de envolvente é a mesma situação que tinha no pré-dimensionador. O lote tinha agora a possibilidade de poder colocar qual o valor do perímetro do lote, algo que não existe no pré-dimensionador. Geometria da planta é a mesma coisa, mas a nível de habitações temos então a possibilidade de colocar qual a superfície construída por utilização de habitação, bem como de varanda e se ela é coberta, se ela é descoberta. Ok? Edifício, número de halls de entrada, número de acesso à garagem de edifício e a cota de rachão acima da rasante, ou seja, temos mais estas opções que iriam fazer variar o custo final. E a nível de pisos tínhamos a possibilidade de definir efetivamente qual é a altura de cada piso. Algo que também no pré-dimensionador não seria possível, ou seja, mas aqui já há uma ideia que teremos pisos com 2,90 m ou qualquer outra situação, iríamos aqui e modificávamos o piso. Para além de a altura do próprio piso, na modificação de cada um deles, temos então a altura livre, que é o que temos a visualizar aqui, mas depois temos também a possibilidade de modificar o comprimento total da fachada para a rua, o comprimento de fachada para o pátio interior, se existissem pátios interiores, o número de habitações em cada piso, neste caso se quisesse modificar, okay? E as superfícies construídas de cada piso, escritórios, local comercial, espaço habitual sob a cobertura, arrumos. Okay? Poderemos então em cada um destes elementos modificar estas áreas.
E a partir daí, faça essas modificações que eu fizesse aqui, voltando novamente para os resultados, o programa iria recalcular a estimativa orçamental, faça estas modificações e irá-me apresentar o resultado final com essas modificações. No caso do projeto de execução. Bom, no caso do projeto de execução, temos então a possibilidade de ir muito mais ao detalhe. Seja a nível, por exemplo, do condicionamento do terreno, em que teríamos então aqui estas hipóteses, ou seja, características de terreno, movimento de terras, por exemplo. Iríamos aqui à opção de movimento de terras. Nós temos aqui enchimento de valas para instalações, mas poderíamos modificar este trabalho, em que poderíamos então agora modificar qual o material de enchimento, qual o equipamento de compactação. Ok? Por exemplo, no caso do saneamento horizontal, a mesma coisa, ou seja, poderíamos editar a calha de drenagem linear, o semidor sifonado, tubo de drenagens, lajes térreas, ou seja, todas estas opções depois são possíveis de serem modificadas aqui, ou seja, ao fim e ao cabo já existirá uma ideia mais concreta daquilo que se quer executar mesmo até a nível de materiais, ainda, apesar de não existir projeto, mas há esta possibilidade de poderem fazer estas modificações. E a partir daqui podemos então fazer todas essas modificações. Por exemplo, voltando novamente aqui ao projeto de execução. Neste exemplo, vamos supor aqui uma situação, estruturas, e vamos aqui a laje. Ou seja, perdão, foi considerado no pré-dimensionador que nós tínhamos laje maciça, mas pode-se não corresponder à realidade, ou seja, e até neste exemplo não iria corresponder, em que eu poderia ter, vamos supor, 60% de laje maciça, mas vou ter também 40% de laje aligeirada. Quando tem a laje aligeirada, eu vou ter que identificá-la, seja para utilização em habitações. Iria fazer aqui a modificação, por exemplo, para esta laje. Qual a malha eletrosoldada que iria escolher. Qual o tipo de betão, se é convencional, reciclado, se é preparado em obra, se é fabricado em central, a classe de exposição, etc. E depois também qual o sistema de cofragem para as lajes aligeiradas. Okay? Parcial, contínuo e a partir daqui qualquer outra opção. E ao fim e ao cabo o que é que ficaria? Ficaria então com a minha estimativa orçamental modificada com duas tipologias de laje, enquanto que no pré-dimensionador tinha a possibilidade de considerar uma. Fachadas, por exemplo, na composição das fachadas, nós para a fachada, na fachada para a rua, nós temos 100% alvenaria, mas podemos ter outro tipo de paredes, em que poderíamos ir criando quantas paredes tivéssemos e a partir daqui também daríamos o valor de percentagem de cada uma. Mesmo mantendo 100% de alvenaria, editando, nós temos a possibilidade de editar também a qualidade. Editando a qualidade podemos editar a nível de revestimentos, a nível de tijolo, etc, etc, etc. Ou seja, mas mais então também ao pormenor do que é que iríamos ter em cada elemento. No caso de divisões, ou até vamos ver aqui instalações, temos então todas as instalações foram consideradas pelo programa. E neste caso audiovisuais, climatização, aquecimento e energia solar térmica. Por exemplo, nós se fôssemos aqui, como foi considerado que tínhamos energia solar térmica, podemos modificar o depósito comprometedor, o controle centralizado, o coletor solar térmico. Vai aqui aceder às opções. Bom, aqui então poderíamos modificar como é que estaria posicionado o coletor solar térmico, a marca. No caso, por exemplo, de coberturas, a mesma situação, ou seja, temos 45% plana, 50% telhado e 5% de pontos de luz. No telhado poderemos ver o telhado, neste caso são vertentes como muros de alvenaria, mas poderia ser uma vertente autoportante, uma laje de betão armado. Revestimentos também poderia ser modificado a nível de interior, por exemplo, para cada um dos compartimentos não ser considerados, para a galeria, para a casa de banho principal, para a cozinha, para a sala de estar. Por exemplo, se eu for aqui à sala de estar e for ao pavimento,
irei ver que já está pavimento laminado esse que em qualidade poderia ser modificado a nível de isolamento acústico, a nível da argamassa autonivelante, bem como a nível de pavimento. Pronto, vamos, por exemplo, supor que era faia natural. E por aqui abaixo nós poderemos ir modificando todas estas opções, equipamentos fixos de sinalização, infraestruturas de logrador se fosse o caso, controle de qualidade de ensaios, segurança e saúde. E a partir daqui voltar aos resultados. Onde fôssemos orçamento e execução material, o programa volta a recalcular a estimativa orçamental com estas alterações que eu fiz para trás, seja a modificação de laje ligeirada, retirando a laje maciça, modificando o pavimento laminado para faia, etc. Então, recalcular esta situação, esta nova situação, irá-me apresentar então o resultado final. O programa volta a recalcular agora cada um dos artigos. E depois irei exportar novamente este orçamento para o Arquimedes. Poderemos ver então que depois teríamos também, a partir do gerador de orçamentos, a possibilidade de exportar o articulado, de forma a que ele depois de futuro pudesse também ser trabalhado no programa de orçamentação em si. Então a geração de capítulos, temos então ali o valor final e a partir daqui poderia então também tirar o custo de quantificação adicional, índice de sustentabilidade da mesma, ou então exportar ou gerar as listagens, que seria exatamente igual ao que aconteceria no pré-dimensionador, mas vou exportar então novamente para o Arquimedes, vou reescrever o fecheiro, que já existia um orçamento chamado edifício. Bom, e a partir daqui tenho então novamente acesso ao articulado do orçamento. Como podemos ver, na parte de estruturas de tom armado, já temos então laje maciça, mas também laje aligeirada. Bom, e a partir daqui, como tinha referido anteriormente, o programa também já cria as medições detalhadas. Poderíamos depois então de futuro, quando já existisse arquitetura, fazer então as medições corretas e projeto de estruturas também as medições todas corretas. Seria possível também, depois a qualquer altura, eu vou aqui modificar o modo de inserção, seria possível a qualquer altura introduzir mais qualquer coisa, ou seja, nós temos o articulado, exportamos o articulado para o Arquimedes e agora ao trabalhar no Arquimedes, como já tinha referido anteriormente, podemos apagar artigos que não pretendemos, como podemos
importar, reparem, eu estou na parte de estrutura de botão armado, poderia voltar ao gerador de preço a partir aqui do Arquimedes para importar do gerador de preços, por exemplo, qualquer coisa mais que eu queira considerar que não foi, que não estivesse aqui neste orçamento. Assim, o programa acede ao capítulo Estruturas e ao subcapítulo Betão Armado, e a partir daqui então poderíamos fazer a introdução do novo preço composto, do novo trabalho que não existiria teoricamente no orçamento. Sendo assim, eu poderia selecionar aqui o AHE escadas, lajes de escada, e a partir daqui teríamos então uma laje de escada nova, onde poderíamos fazer então alteração a nível da classe de betão, classe de resistência, corrosão por carbonatação, passando aqui pelos separadores de aço, os separadores de armaduras, a cofragem, poderíamos fazer todas as modificações que fossem necessárias, e a partir daqui, premido aceitar, iríamos então passar para o orçamento novamente, onde este preço seria então importado. Pronto, sendo assim, temos aqui este preço novamente importado, e a partir daqui podemos fazer todas as alterações necessárias a este preço. Seja desdobrando, podemos fazer alterações às quantidades e ao custo de cada preço simples que compõe o preço composto, bem como fazer depois modificações a nível de texto deste preço composto. Sendo assim, dou por terminado esta webinar.